Voltando aqui, pessoal. Bom, quando a gente vai fazer um resumo, nós precisamos, primeiramente, entender as informações básicas que precisam aparecer nesse resumo. Quais são elas? Primeiro, qual é o gênero que vai ser resumido? É um artigo científico? É um trabalho de conclusão de curso? É um ensaio? É uma tese de mestrado? É um livro? É um capítulo de livro? É uma narrativa? Qual é o gênero que eu vou resumir? No nosso caso, é um artigo científico, mais especificamente um artigo de revisão. Qual o meio de circulação? Onde está esse texto? Ele está numa revista? Qual revista? Ele está num jornal? Qual jornal? Ele está num site? Em qual site? Onde está esse texto que eu vou resumir? Quem é o autor ou os autores do texto? Quando ele foi publicado? E qual é o tema do texto? Do que se trata? Então, essas informações, por exemplo, elas podem aparecer no primeiro parágrafo do seu resumo, né? Isso geralmente vem quando você começa a resumir, no nosso caso, que é um artigo, a introdução. Então, quando eu resumo a introdução, que é a primeira parte do artigo, que é uma parte menor, porque o corpo do artigo é maior, eu já trago essas informações inicialmente que já localizam o leitor. Qual é o assunto, qual é o gênero, onde está esse texto, quem o fez e quando ele foi publicado. Muito bem. Pessoal, as paráfrases são importantes? São. Nós vimos isso na aula passada. A paráfrase nada mais é do que um exercício de reescrita de um texto, de uma ideia, de um texto que eu li e eu reconto aquilo com as minhas palavras. Vocês fazem esse exercício na aula de redação. Quando, ao ler um texto da coletânea, um determinado trecho é importante para vocês, o outro trecho também é importante, e vocês articulam esses trechos com a própria linguagem na redação de vocês, a partir de uma paráfrase. Isso, no resumo, é um exercício, é a base do resumo. Porque eu vou pegar o texto original e vou reescrevê-lo fazendo uma paráfrase, mas no meu caso, como eu vou fazer um resumo, essa paráfrase tem que trazer um texto bastante enxuto, bastante conciso, utilizando, é claro, as minhas palavras, a minha linguagem. E como que eu indico as citações? Lembram-se da aula passada? Eu posso fazer uma indicação direta, eu posso fazer uma indicação indireta. Quando eu faço uma indicação indireta, aí é mais ainda que eu uso a paráfrase. Segundo fulano, vírgula, o Brasil é um país que precisa... Você traz a fonte, mas aquilo que a fonte disse, você traduz nas suas palavras. Já a citação direta, você coloca aspas, tá? Como se trata de um resumo, eu trabalharia com citações indiretas, o que torna o texto mais rápido, mais objetivo, mais conciso. Muito bem, eu vou ler o início do artigo que vocês terão que resumir. E vou mostrar um pedacinho do exercício de apagamento, né? Da estratégia de apagamento. Ou seja, eu vou mostrar o que é que eu sublinhei, que eu achei importante para fazer a primeira parte do meu resumo. Então, vamos lá. O artigo fala da internet das coisas, a Internet of Things, né? A conhecida IoT.
um tema bastante atual, né, que faz parte da nossa vida, tá dentro da Revolução 4.0. Então, a gente vai ver esse artigo. O título dele é A Internet das Coisas e o Início da Quarta Revolução Industrial. Então, tenho já o título do artigo. É um artigo de revisão, já tem o gênero. O autor do texto é o Rafael da Silva Guimarães, muito bem. Esse texto, ele foi publicado em dezembro de 2022 na revista científica multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Ó, já dei todas as informações iniciais. O autor do texto, o título, o gênero, o veículo onde ele foi publicado, quando ele foi publicado, e o título já traz, de certa forma, o assunto, né? A internet das coisas e o início da quarta revolução industrial. Beleza. Isso tem que compor o início do meu resumo. Ótimo. Agora, olha só. Aqui é a introdução. Eu vou ler esse começo e antes que eu passe para o próximo slide, você vai dar um pause, vai pegar o seu marca-texto no computador, porque esse texto está lá no Classroom, e vai sublinhar o que você acha que é importante. E depois você vai ver o que eu sublinhei para fazer a comparação. Então vamos lá. A recente era do conhecimento é caracterizada por uma série de descobertas e evoluções no campo tecnológico. Uma enorme quantidade de tecnologia e informação participa dessa etapa atual de produção. Segundo Freitas, SD, eu coloquei um asterisco. O que é SD, professora? Sem data. Então, o Freitas, né, que é a fonte citada aqui, publicou algo, mas não tem data na publicação. Então, a pessoa não tem data, como é que a gente vai fazer? Põe sem data. Abre aspas. Essa revolução, por sua vez, está ligada diretamente à informática, robótica, telecomunicação, química, uso de novos materiais, biotecnologia, engenharia genética, entre muitos outros. Ultimamente, a produção de filmes e seriados que apresentam a vida futurística tem aumentado cada vez mais. Podemos citar 2 exemplos. O mais recente é o seriado britânico Black Mirror, de 2019, da Netflix, no qual são apresentados vários episódios em que há dependência humana da conexão à internet para as atividades rotineiras, como aparelhos eletrodomésticos, dispositivos móveis, máquinas industriais, meios de transporte, entre outros. E o outro, Star Trek, que, de acordo com a própria matéria publicada pelo site da BBC News Brasil, em 2016, realizou 7 previsões tecnológicas que se concretizaram, sendo elas o telefone celular, o computador pessoal, o tablet, os aparelhos de tomografia e ressonância, o GPS, o dispositivo USB e as telas planas gigantes. Alguns objetos que aparecem nessas produções cinematográficas já fazem parte de nossa vida prática e outras ainda estão sendo projetadas ou concebidas por estudiosos do assunto. As inovações, ainda não concretizadas, parecem surreais aos olhos dos ajustados à realidade vigente, mas não devem ser subestimadas. Então, agora vou dar um tempo para vocês sublinharem o que é o que vocês acham que é mais importante aqui e a gente volta no próximo vídeo.